Abriu. Minha internet está colaborando. Deus é Pai, por favor, continue assim. Estamos aqui em mais uma sexta-feira. Nossa sexta-feira de lives para o UERJ. Professor chegou aqui. Ah, que maravilha! Tudo E bem? aí, Você me ouve bem? Deixa eu aumentar ou- aqui. Que e bom, você? muito bom. Tô ouvindo também. Começamos aqui, para quem está chegando, Brunita está aqui com a gente também. Tati entrando, Mariana. Bruna é nossa mega colaboradora de edições de vídeo, está deixando a nossa página tanto aqui no Instagram quanto no YouTube lindona. Que bom, gente, que bom ver vocês. Ó, Tati aí, Caco Gel, boa noite, Luísa. Tem uma galera que está sempre com a gente, é muito feliz isso. Talvez vocês possam estar se perguntando, cadê a Babi? Já que a live da semana passada foi com a Paloma e comigo. Mil desculpas se vocês chegaram aqui para ver a Babi. Babi hoje não está com a gente porque ela vai fazer uma dobradinha também de live. A gente vai ter live de história, né? E live de sociologia e filosofia. E aí, Babi manja de todas essas áreas, né? Não que eu manje de física, mas Babi estará conosco na dobradinha e eu estou aqui tendo o privilégio de ter essa live. Trouxe aqui para vocês. Gente, Babi e eu fizemos esse convite para um amigo meu de muitos anos, né, Ricardo? Eu já perdi as contas, eu já não sei quanto tempo a gente é amigo. Muitos Muito anos. tempo. Eu estava pensando nisso esses dias, 2007. 7, 7. Que bom, que bom. E aí sim, sou bairrista, gente, mais um convidado de Irajá. Sou que nem o Djonga, só ando entre reis e rainhas. E aí é Ah, isso, por isso que eu ando com a Babi, por isso que eu ando com o Ricardo, os nossos amigos entrando também. Estamos aqui, né, Rick, para falar um pouco mais sobre o UERJ e agora sobre física na UERJ, né? A gente vai conversar sobre esse tema. Ó, meu computador tá terrível aqui, então eu vou acompanhar o roteiro que eu mandei aqui pelo WhatsApp mesmo, da WhatsApp Web, pra gente conversar. Você tá bem? Como é que você tá? Falei um pouco, falei um monte aqui, metralhei um monte de coisa. Diga lá. eu estou bem, eu estou muito satisfeito com o convite de vocês. O pouco eu acompanhei, né, o Sobre Humanas, você, o seu trabalho de redação e o Sobre Humanas, e eu fico muito feliz de receber esse convite, porque são, além de ser uma amiga minha de muito tempo, e são pessoas que comungam assim, com um pensamento de educação muito parecido com o meu. Então é só alegria, tá? Aqui é só alegria, Irajá, aqui, ali, aqui. E essa pandemia que não acaba, gente, porque eu vou aproveitar e fazer o desabafo. A gente se viu no nosso grupo de Irajá, né? Nossos amigos de Irajá tem um ano. A gente se viu dias antes de começar o isolamento social. A gente se encontrava de 2 em 2 meses, pelo menos, nosso grupinho. E veio o isolamento, a gente se viu um pouquinho antes, né, Henrique, do isolamento. Depois não conseguimos mais nos encontrar. Uma Foi pena. Nossas exatamente. conversas, nossas partilhas e muita comida, porque nosso último encontro foi temático, comida árabe. Lembra? A Sim, gente, uma delícia. Lá em Irajá, gente, nosso país. Enfim, Ricardo, vamos falar sobre o ERJ, essa prova. Essa casa aqui é minha, que é sua também. A gente não falou isso. Babi, não lembro se eu cheguei a dividir isso com você. Ricardo também fez um pouco de UERJ, né, Ricardo? Eu fiz engenharia na UERJ, em 2005. Eu cheguei no quarto período. Foi quando eu me apaixonei pela física e mudei. Inclusive, quando eu mudei, eu passei por um drama, porque assim, eu consegui passar, graças a Deus, na UERJ e na UFRJ. E eu fiquei assim, poxa, e agora? Eu vou para onde? Aí eu fiz uma pesquisa minuciosa e por conta de bolsa eu fui para a UFRJ, porque senão eu estaria na UERJ de novo. Ai, estaria lá novamente, né? Você sabe que, não sei se vocês acompanharam a gente do Sobre Humanos desde o início, mas eu mudei a minha profissão, eu era jornalista e decidi ser professora porque eu fui dar aula no PVS CEDERJ. E quem me apresentou o PVS CEDERJ? Ricardo. É isso, gente. Então, o Ricardo também é muito responsável por essa minha mudança de trajetória, porque eu conheci o PVS CEDERJ por meio do Ricardo. Falou, por que você não faz prova para lá? E fiz a prova. Virei professora lá do CEDERJ, né, do PVS, depois decidi fazer letras logo em seguida. Tá Tá aí essa vendo? linguiça brava aí. Tô nessa vida aí, não saí da UERJ mais, não saí mais da área da educação, esses anos todos.
Enfim. Eu não sei se eu te peço desculpa ou se eu fico feliz. Olha, eu estou bastante feliz, então pode ficar feliz também, amigo. Estou bastante feliz. Só apresenta coisas boas, verdade. O pessoal tá falando aqui embaixo, ó. Entrou bastante gente, ganhamos seguidores também, desde que anunciamos a live com o Ricardo. Ricardo, só sucesso também. Okay. Conversávamos um pouco sobre o ERJ, e aí eu vou começar com a minha pergunta de sempre, né, Ricardo? Eu te falei que eu tenho feito sempre essa pergunta nas lives, porque como professora de pré-veste, muitos alunos e alunas, meu Deus, e aí, né? Agora mudou tudo, mudou o ERJ, eu vim estudando para a específica de física. Perdi tudo, joguei tudo fora. Perdeu tudo. Essa pessoa que veio se preparando ao longo do ano para física, mas para uma física discursiva. Você acha que vale esse pensamento de derrotado e derrotada? Perdeu tudo? Tudo que estudou não vale nada? E aí, qual é a sua opinião? Então, não perdeu tudo, não. Inclusive, ganhou bastante, porque a prova objetiva, né, o exame objetivo da UERJ, ele tem menos cálculo, ele não tem muita conta, enquanto que a discursiva é só conta, né? Tem muitas contas, né? Prevalece a parte de cálculo. Você trabalha muito mais, você pensa mais assim, né, naqueles detalhes, assim. Então, quem focou na parte discursiva se deu até bem, porque o cérebro já está, aquela musculação cerebral, né, já se preparou já para uma coisa, entre aspas, mais fácil. Porque nunca é demais, né? E assim, no discursivo, no objetivo, ele vai ter menos tempo para raciocinar, porque as questões objetivas, elas são assim, um pouco de bate-pronto. Aí vem a questão lá, aí o aluno vai olhar e vai identificar assim, pô, calorimetria. Então, rapidamente ele vai olhar aqui assim, nas coisas que está lá, é fácil identificar o que a questão está pedindo. Então, é mais rápida. Então, assim, o aluno que investiu numa discursiva, que está treinado numa discursiva, vai ser bem melhor para ele, vai ser muito mais rápido na questão. E aí, vai mandar bem na física e vai mandar bem em tudo, porque a gente está fazendo live de tudo. Então, a ideia é que vocês mandem bem em tudo, né? Acho que é essa a dica também. Falando aí, você já falou um pouquinho sobre essa diferença da discursiva para objetiva, eu queria que a gente conversasse um pouco mais, que você falasse para a gente, Rick, um pouco mais sobre esse perfil da prova objetiva da UERJ. A gente sabe que não vai ser um exame de qualificação, mas a gente acha que vai ter poucas diferenças, né? Porque afinal tem um perfil da banca de feitura de prova objetiva que vai certamente se repetir nessa prova que eles farão agora em maio. Então, eu queria que você conversasse, falasse um pouco para a gente qual é esse perfil da prova objetiva da UERJ, como é que ela vem aparecendo nos últimos anos. Então, no edital desse vestibular agora, lá no conteúdo programático, eles têm um texto inicial assim, dele falando como é que é a prova. Aquele texto ali é exatamente como é a prova. Eu não sei se, de repente, no seu curso você instrui os alunos ali o edital, eu vou até passar isso também lá no meu pré. Se ele ler aquilo ali, é exatamente como vai cair. Deixa eu falar assim, olha, vou pedir isso, isso e isso. Então, assim, o perfil dos últimos anos foi desse jeito assim. São questões que não têm muitos cálculos, geralmente, das questões de física, são geralmente umas 5, 2020 foram 5 questões no primeiro e no segundo exame de qualificação. No 2019 teve um pouquinho mais, mas geralmente são umas 5 questões de física. Então, assim, umazinha vai ter muitos cálculos. Uma coisa mais trabalhada, mais detalhada, um cálculo um pouco mais complicado. As outras não vão ter muito cálculo. O perfil da prova sempre tem gráfico. Sempre tem gráfico. Coisas que vai ter com toda certeza. Com toda certeza não, né? Porque o Alan, na live de geografia, ele estava comentando sobre essa ideia de fazer previsões da prova, né? Mas, assim, não é fazendo previsão, mas é porque, assim, a UERJ sempre recorre à razão. Por exemplo, assim, ele joga uma questão lá. Ele fala assim, qual a razão de uma massa para outra? Qual a razão da tensão entre uma tensão e outra? Então, aí, às vezes, a questão, de repente, você não vai nem precisar desenvolver uma equação inteira. Você vai pegar um ponto e o outro vai fazer uma divisão, vai achar uma razão. Sempre tem razão,
Ordem de grandeza, é um perfil muito batido, razão, ordem de grandeza, gráficos, e uma coisa que a gente conversou, que é assim, que é fazer relação uma coisa com a outra. Geralmente também sempre tem uma questão que parece assustadora. O aluno vai olhar assim, meu Deus, velocidade da luz, afastamento das galáxias, o que é isso? Átomo, férmion, aí vai parecer assustadora. Mas na própria questão, vai dizer o que tem que fazer. Ela vai dar uma equaçãozinha ali que você vai raciocinar em cima dela, vai descobrir o problema. Então, geralmente sempre tem também uma questão que é para você fazer relações com aquilo que você já sabe. Você vai descobrir ali na questão como fazer. Não é precisar saber daquilo ali que ele está falando, aquele assunto estranho, mas na questão tem ali como resolver. Sim. Uma pessoa, deixa eu voltar aqui à pergunta do quero contar histórias. O que está no edital é bom que o candidato tenha noção um pouco de cada conteúdo. Então, o que está no edital é bom que o candidato tenha noção um pouco de cada conteúdo, né? Que é o que vem previsto no edital. Então, é bom sim. No edital, ele separa em oito pontos assim, né, do conteúdo programático. Experimentos, hipóteses, leis da natureza. Esse campo aqui é bem genérico, é mais ou menos aquela parte que eu falei de fazer relação com as coisas, porque vai ter coisas da natureza em geral, que não necessariamente você viu no segundo grau, mas que você consegue fazer uma relação com a outra. Experimentos, hipóteses, leis da natureza, leis de Newton, leis da conservação, equilíbrio dos corpos, fenômenos elétricos e magnéticos, fenômenos ondulatórios, que por sinal cai pouquíssimo, quase zero, fenômenos térmicos e estrutura molecular da matéria. Esses são os 8. Dentro desses tem os seus sub-itens. No Lei de Newton tem tudo da Lei de Newton. Tem colisões, momento linear, tem essas coisas. Então, de fato, é bom conhecer tudo, sim. Porque também esses 8 tópicos, eles de acordo com a banca da UERJ, eles são amarrados entre si. Por isso que são 8. Porque, assim, é como se fosse, assim, né, uma caixa. Tá? A lei de Newton. Aquilo ali é uma caixa. Então, ali é tudo muito semelhante. Então, tudo que está ali é muito semelhante. Não tem nada muito discrepante ali. Então, assim, você dominando assim de uma forma geral a lei de Newton, já tá bom, já abrange. Porque a prova, ela também pede muito conceito do aluno, né, do vestibulando. Por exemplo, ela quer que você entenda, né, por exemplo, 2 objetos caindo. Depende da massa do objeto? Não, não depende da massa do objeto. Então, entendeu? Então, assim, não tem conta. É uma questão do conceito, da teoria. Então, a prova exige muito isso também. Sempre tem uma questão, assim, de comparação entre coisas acontecendo. Qual é mais forte que a outra? Qual é mais rápido que a outra? Comparações desse quesito teórico que eu comentei. Por exemplo, da termodinâmica. Fenômenos elétricos. Então, ele vai exigir uma coisa teórica daquele que é bem ampla dessa área inteira. Uhum. Só para responder aqui, eu acho que a Babi também está logada com a gente, deve ter respondido, né, Babi? A Agatha perguntou se vai ficar gravada, a live fica sempre, tá, gente? Quem mais depois tiver também essa dúvida, a gente sempre grava no IGTV e fica gravada também no YouTube. O pessoal está dizendo aqui que você é inteligente, concordo. Acho que tem uma coisa, só para quebrar um pouco o ritmo da prova, o Ricardo sempre teve ligado muito a exatas, né, Rick? Mas sempre leu bastante, tá, gente? Então, só quero puxar essa sardinha aí pro meu lado da leitura, né? Para dizer que ler é sempre muito importante para a gente fazer algo que Ricardo tá falando aqui da prova, que é o aspecto relacional. Eu já vou voltar nesse aspecto, que eu quero te fazer 2 perguntas do que a gente conversou. Nada do que não é diferente do que a gente perguntou, não, mas do que a gente conversou, não. Mas para a gente partilhar também o que conversamos na terça, né? Foi terça que a gente conversou. A Joana tá trazendo a seguinte pergunta, né? Quando você fala que é a caixa, eu adoro essa coisa de pensar em imagens, né? Te falei isso na terça, né? Você fala da caixa e uma coisa está relacionada à outra. A Joana, então, traz essa questão, né? Um depende do outro, um conteúdo depende do outro, né? Sim. E aí eu acho que isso tem a ver com o que você falou ainda há pouco, né? Quem estava estudando para discursiva
que tem, além do peso do cálculo, né? Você tem que saber o conteúdo da física para trazer também, interligar com o conteúdo da matemática, não é isso? Né? Então, assim, para quem vem estudando essa parte teórica da física, vai ficar tranquilo tranquila porque vai dar para. Eu estou aqui também olhando os comentários, vários elogios. Você é o único ser humano que consegue conversar sobre política. Total respeito. É físico também, é físico, muito brabo, esse aí. Que maravilha, maravilha. Ó, o pessoal também está aqui dizendo da sua amizade de longa. É isso, gente. A gente traz uma pessoa assim famosa, aí vem os fãs. Não, o Ricardo é aquela pessoa que eu lembro de momentos irritadíssima com questões de política. Ele traz sempre aquela mensagem discernida para a gente voltar, assim, sabe? E pensar melhor nas coisas. E pensar na complexidade do ser humano, entender a importância do perdão. Esse é o Ricardo, né, gente? Enfim. A física faz com a gente. Vou te perguntar um pouco fora da ordem do que a gente tinha conversado, mas você falou da teoria e eu tinha te pedido uma referência de livro, porque só para até contextualizar para a galera o que a gente conversava terça. Para mim está sendo uma experiência muito legal conversar com a galera de outras áreas, né? Pessoal, eu fiz a live com a matemática, eu fiz a live com a química, né? Com o Felipe da matemática, com a Paloma da química, e eles destacaram coisas semelhantes a que o Ricardo destaca, que é o conhecimento da teoria. Então, a UERJ está aí te exigindo um conhecimento teórico sobre as disciplinas. A partir desse conhecimento teórico, você aplica na prática da situação que ela está dando. Já vou falar, já quero comentar também um pouco sobre isso, essa relação, né, que a gente precisa fazer. Mas a minha pergunta para você é: que livro você indica para gente de teoria de física? Lembra que eu te perguntei? Você falou até. Lembro. O livro que eu gosto muito de usar até hoje é um livro, é o famosinho da galera, é o Ramalho Nicolau e Toledo. Ele é muito bom, assim, eu usei ele na minha faculdade de engenharia, usei na faculdade de física, uso hoje para montar minhas aulas do pré. Eu sou bem fixado nele. Você acha que é fácil de a gente encontrar, de repente até em PDF, o livro? Muito fácil. Em PDF. Para quem está estudando, né? Em casa, para quem está. Né, porque eu sempre penso muito nas pessoas que estão estudando sem esse apoio de curso, né? Por isso que a gente também está aqui fazendo esse trabalho sobre humanas. Então, para quem está em casa estudando, aproveita, procura aí essa dica do Ricardo em relação ao livro de física, para vocês estudarem. A gente comentava sobre essa questão, né, Rick, dessas relações possíveis, né? O UERJ te coloca uma prova, a conclusão que a gente chegou até na nossa conversa, né? A UERJ te coloca, parece que em todas as disciplinas, a fazer o exercício de relações de conhecimento. Falava muito isso também na live na semana passada. E é legal você destacar a coisa do edital, sabe? Você perguntou se eu sugeria as pessoas lerem, né? Na primeira aula de redação da UERJ, eu trago partes do edital. E eu tive a felicidade de ter um artigo publicado na revista Vestibular UERJ, junto com a professora Caroline Martins. A gente escreveu o artigo. Aí, vamos mandar lá para o Gustavo Bernardo, para a Gisele, que também são do DCE, para ver se a gente consegue publicar. Eles deram um parecer positivo, ficamos super felizes. Tinha que dar o título. E eu sou péssima para dar título. E aí fiquei eu e Carol pensando no título. A Carol é do Redação em Ponto, gente. Sugiro também que vocês sigam. E aí eu falei: Carol, não tem mistério, tá no edital. E aí virou o título do artigo: não tem mistério, tá no edital. Que é uma característica da UERJ, né? Não tem mistério, gente. Está lá no edital. Ela está te informando o que ela vai cobrar. Pensando nisso tudo, tá no edital o conteúdo programático, ela vai te exigir essa capacidade relacional. Eu te fiz uma pergunta que eu queria que você dividisse um pouco com a gente, o que você falou, que era como é que você trabalha com seus alunos e com as suas alunas em sala para olhar as questões. Porque uma coisa que eu ouço também recorrentemente os alunos e alunas, muitas vezes eles têm muita dificuldade com o enunciado. Então, entra aquela parte mesmo do problema que está sendo colocado, a interpretação do enunciado, para depois partir para a questão. Fala um pouco para a gente como é que você trabalha com eles, como é que você tem feito esse trabalho no Preveste, né? Sobretudo no Preveste Social lá em Irajá. Sim, então, essa questão do enunciado é muito importante. O enunciado ele pode dificultar bastante,
mas ele também pode ajudar muito. Nele pode ter muita solução. Eu lembro que professores meus, quando eu estava no segundo grau, falavam isso, né? E nos prés também, e eu achava meio estranho, mas quando eu descobri que isso era verdade, eu passei a repetir assim, ó, às vezes a resposta está no enunciado. Então, assim, e tem que prestar atenção no enunciado. E tem que prestar atenção muito nas unidades. Eu trabalho com eles assim, conforme o enunciado vai passando as informações, vai separando e anotando aquilo que é relevante. Porque, assim, se você, de repente, você olhou, leu a questão toda ali, você ainda não identificou o que que é. Porque nesses 8 campos aqui, né, que a gente citou, às vezes você olha assim, você já olha assim, pá, esse aqui é do eletricidade, esse aqui é lei de Newton. Se você não conseguiu fazer essa separação, vai anotando ali que, de repente, depois que você anotou, você sabe exatamente para onde você vai. Então, anotar é sempre muito bom. Na verdade, assim, escrever tudo é sempre muito bom. Só que o problema é que a UERJ não, né? Vestibular tem tempo. Então tem que ser rápido. Então, assim, é bom, leu a questão, tem que, aí identifica, né? Eu fiz uma imagem também da caixa de ferramenta, né? Você olha assim, você identifica assim, você olha assim, qual ferramenta que eu vou trazer? Se for um gráfico, análise de gráfico. Você bateu o olho, pum, gráfico. Então eu vou ter que analisar o gráfico rapidamente ali. É que eu vi uma pergunta grandona aqui, aí distrai, né? Mas se você quiser continuar falando, eu tô olhando e vou te falando as perguntas, tá? Pode deixar. Então, aí que tem uma questão. Aí você olhou lá o gráfico, então você já sabe que você tem que analisar um gráfico. Identificou ali, um gráfico de calorimetria, né? Matéria calorimetria. Então, aí vai. Tem dados? Tem alguma coisa? Não tem, então só análise de gráfico. Tem dados na questão? Para ir analisando de pouquinho em pouquinho, muito rápido, né? Assim, a gente está conversando aqui, eu estou passando um passo a passo, mas conforme você vai lendo, já vai trazendo, já vai fazendo essas identificações. Como eu trabalho com eles, escrever a questão, atenção nas unidades. A UERJ, ela gosta de trabalhar com unidades, às vezes ela gosta de usar unidade não convencional. Eu reparei que nesses últimos anos, eles estavam botando, por exemplo, metros por segundo. Geralmente é um m/s. Eles estavam botando metros, ponto, s elevado a menos 1. É um detalhe, assim, burocrático. É a mesma coisa, só que de outra forma. E eu choraria se eu visse isso. O que é pra fazer? É a mesma coisa, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que é um detalhezinho, né? Então, assim, tem que prestar atenção nas unidades, porque eles fazem isso. E uma coisa que é muito engraçada, as opções não têm unidade. Mas ele fala assim, responda em tal unidade, porque nas opções A, B, C, D, só tem números. E aí ele fala assim, responda em quilômetros por segundo, quilômetros por hora. Aí se de repente no seu cálculo você achou metros por segundo e tem uma coisa parecida, tá errado, porque ele quer quilômetros por hora. Então tem que fazer a conversão da unidade. Então prestar atenção em unidade, se ele pede conversão da unidade, que às vezes ele está falando a questão lá, responda em meses, responda em horas, responda em Kelvin. Ele diz a unidade que quer que responda. Então, isso tudo são detalhes para prestar atenção. Eu falo também para sublinhar, eu tenho esse costume. Aquilo que eu acho muito importante lembrar, sublinhar. Então, assim, se de repente lá, a questão tem um enunciado, principalmente enunciados muito grandes, vai sublinhando aquilo que é importante para não precisar ficar lendo de novo, escreve aquilo que é importante. Sim. Pode falar. Não, o que o Bruno tinha comentado é que você tinha explicado para ele, né, que ele fala assim, dúvidas com enunciado é pouco hábito, com questões contextualizadas. Ricardinho me falou que questão grande, sobre as questões grandes, né, muitas informações, acho que é essa dica que você está dando aqui, que você trabalhou com o Bruno. Quero contar histórias, pergunta para você, dicas para memorizar fórmulas, se você tem. Eu vou até abrir meu coração aqui, porque eu não gosto disso. Mas eu tenho que me abrir para essas dicas, para musiquinha, para frase. Eu, inclusive, não sei, esse meu amigo Bruno aí, ele sabe um monte de frases, coisas engraçadas. Eu não sei, eu preciso abrir para isso. Inclusive, eu estou pensando até em fazer um TikTok com coisas de física, com musiquinha, para poder entrar nesse negócio, porque dica
é uma falha, eu sei que é uma falha minha. Porque assim, eu absorvo aquela coisa ali, o conhecimento, eu falo assim também porque eu já estudo isso há anos, é mole, né? Para um aluno não é tão fácil assim. Mas eu pego aquela ideia e guardo a ideia, entendeu? Então, assim, a única Sim. dica que eu tenho é o Quem Verri, a Lei de Homem, só, é a única coisa que eu sei. Desculpa contando histórias, desculpa. Quero contar É, histórias. o Guilherme fala aqui, né, meu consagrado, que ele se lembra disso, que tinha que multiplicar por 3,6, acho. Ele só acertou isso na FRJ na prova. Eu tô rindo porque eu também tirei 3 na prova não específica da FRJ, que era discursiva. A Joana comentou que eles colocaram no edital as unidades, deu uma colher de chá. Eu vou falar assim, eu como uma pessoa que não tinha como específica física, mas eu estudava tudo, eu tinha os dias de cada estudo de matéria. Eu acho que essa mudança da UERJ, ela me agrada, tá? Porque eu acho que eu comentei isso com você, que a gente tem que sair do ensino médio tendo um conhecimento geral de cada disciplina. Então, essa ideia de que, eu vou fazer medicina, então só vou saber biologia. É isso aí, que legal. Você vai lá olhar o seu paciente, não vai ter pensado na condição geográfica que ele está inserido, e o Alan comentava isso na live, né? Que a composição geográfica ela é econômica, ela é racial, enfim. Mas corta para o que eu fazia. Eu tinha uma folha que eu ia botando as fórmulas, tentava botar de cabeça, né? Para treinar essa coisa da memorização. E ia no dia da prova lendo a fórmula. Só que a parada era tão bizarra que eu lembro que eu sonhava. Um dia antes da prova, eu sonhava. Eu dormia e eu sonhava com as fórmulas a noite inteira. Olha como é que já estava no inconsciente. E aí, ao chegar na prova, a primeira coisa que eu fazia, como era uma dificuldade minha, para quem pediu a dica da memorização, a primeira coisa que eu fazia era anotar em qualquer parte da prova, independente da disciplina, as fórmulas, porque eu tinha dificuldade. Então, eu sentava, não estava com cola, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, eu estava na minha cabeça, eu sentava e eu fazia a anotação. A Rebeca comentou que ela sabe da fórmula desde a oitava série por conta das frases engraçadas e das músicas, né? Que Rebeca também manja de física, de matemática, dessa, nossa engenheira Sabe uma coisa? maravilhosa. Perdão, pode falar. Não, era isso. Eu só ia elogiar a Rebeca mesmo. E a Clarinha, que é lindíssima. A Rebeca que tinha que estar aqui do meu lado. Ela dividiu o curso de física comigo, inclusive, no primeiro ano. Aham. Uma coisa que eu faço, isso eu faço muito, dá muito certo. Igualzinho você, chega na prova, assim, é uma catarse de equação. Eu escrevo tudo que eu sei, tudo lá. E aí, por exemplo, eu falo para os alunos também. Você tem que ver aquilo que você domina menos. Aquilo que você domina menos, você tem que dar um pouquinho mais de atenção. Por exemplo, no meu caso, eu me dou muito bem em cinemática, dinâmica, então isso aí eu vou tranquilo. Agora, de repente, lá na eletricidade, na termodinâmica, eu sou mais fraquinho, eu vou gravar uma fórmulazinha aqui no dia da prova, um dia antes da semana, para quando chegar lá na hora eu botar na prova lá, de repente, uma Sim, equação, isso salva um pouquinho também. pode ser, é verdade. Luiz está te perguntando aqui como auxiliar os alunos sobre os conceitos da física com tantas fake news rolando. Você acha que isso atrapalha para a realização de uma boa prova? Atrapalha. Atrapalha. Objetivamente, atrapalha. Porra, gente, para de acreditar em fake news. É tipo isso. Exatamente. Atrapalha porque, sei lá, porque a fake news, ela engessa a pessoa. Porque assim, ela fala assim, me disseram, eu acreditei, engessou. E a física, ela não engessa ninguém, apesar de ter equações e leis, mas elas vieram de raciocínios, de por quê, por quê, por quê. E o aluno tem que falar por quê também, entendeu? E a fake news, ela faz isso. Então, é destruição. O aluno tem que pensar por quê, por quê, por quê. Não... Eu tô rindo do Fábio aqui perguntando se a Terra é plana. Aí, ó, olha, esse pessoal do nosso país, Irajá, vou te dizer uma coisa. Se derrubaram a nossa live, porque a gente está aqui zoando com as fake news. Ai, ai. Pode rolar um boicote aí. Pois é. Deixa eu te perguntar, você estava lendo os tópicos os conteúdos, né? E você comentou assim uma hora, não, mas isso aqui não cai muito. Quais são os assuntos mais recorrentes que você tem percebido? E aí, por que a gente está voltando muito às provas passadas, gente? As bancas não costumam mudar o seu perfil, não. O DCEA tem uma composição de banca e ali, né, a gente vai vendo que pelos anos as provas mantêm o perfil em todas as disciplinas. Aí, minha pergunta, né, assim, quais têm sido os assuntos mais recorrentes na prova da UERJ? Os assuntos, assim, tem 3 assuntos muito recorrentes.
Eu fiz até quase uma estatísticazinha assim dos assuntos, e depois eu separei, depois quem quiser me procura, eu separei assim, todos os vestibulares antigos, as questões de física dos vestibulares da UERJ. Estão todas separadas. Aí, se de repente alguém quiser... Gente, arrasou, hein? Então, assim, tem as questões de cinemática, né? Velocidade, gráfico de velocidade, movimento uniformemente variado, movimento retilíneo uniforme, né? Equação horária, é o campinho. É muito recorrente, é muito recorrente, cai muito. As questões de dinâmica, conservação de energia também, né? Essa parte assim, que na UERJ eles chamam de leis de conservação, né? O tópico. É muito recorrente, energia cinética, energia potencial, colisão de partículas, momento linear, é bem recorrente. As questões de calorimetria aparecem bastante também. Só que foi como eu falei no início, não dá para, são 5 questões e são 8 áreas. Várias vão ficar de fora. Pode repetir algumas, não tem como prever. Mas tem caído muito essas 3 questões que eu falei. Tem várias questões, mas sempre cai, né? Questões relacionadas à cinemática, gráfico do movimento, movimento com aceleração ou sem aceleração, questões relacionadas à lei da conservação de energia, com gráfico e sem gráfico. Sempre gráfico, uma coisa que é fato, né? Isso aí é previsão mesmo. É gráfico, razão e proporção, assim, uma regra de 3zinha, né? Então, assim, isso com certeza. Questões que caem pouco, eu não vi, né? A gente não pode dizer que não vai cair. Questões de ondulatória. Ondulatória é bem pouquinho, espelhos, bem pouco, quase nada. Difração, assim, bem pouco, nas objetivas. Né? Entropia, cai? Luiz está perguntando aqui. Entropia não cai, não. Luiz, não cai. Não. A Jennifer está perguntando por que você cai sempre rodando. Ela tem ranço da rodando. Ela perguntou, é falta de criatividade? Sempre cai rodando. É falta de criatividade? Ela está perguntando aqui. Olha, pode ser que na discursiva caia mais, na objetiva cai bem pouco. Inclusive, eu não vi nenhuma de roldana nas objetivas. Porque roldana é um negócio bem clássico, né? Assim, na física é clássico, porque você recorre a diversos conhecimentos ali com a roldana. A total ranço de roldana. Uma coisa que cai muito também é a questão de densidade. Cai muito. Inclusive, gera até uma confusãozinha com química, porque química também usa, né? Assim, tem essa ideia de densidade. Mas, assim, eu vi, assim, praticamente em todas as questões, assim, todas as provas aparece alguma coisa de densidade. Um iceberg estava flutuando. Por que estava flutuando? Com a densidade. O peixinho subiu. Por quê? Por causa da densidade. Entendeu? Então, assim, sempre cai, assim, densidade. Caiu pouca coisa de mecânica, de hidrostática, hidrodinâmica. Inclusive, acho que, se eu não me engano, nem tem nessa de 2021, nem tem lá no edital. Nem tem. Eu acho que a Jennifer está falando que deve ser para ninguém zerar, né? E são exatamente essas questões que me salvaram no vestibular. Então, não falo mal delas, porque elas me salvaram. Porque, gente, eu fiz o vestibular da FRJ separado da UF, que era a UF. Então, lá em 2002, né? Então, essas questões que sempre caem me salvam. Queria te perguntar, assim, para quem vai sentar agora para estudar, então, é uma boa estratégia priorizar esses assuntos que mais caem? Você acha que é uma boa estratégia? Vou estudar, tem um mês agora para estudar. Acho porque é um campo muito amplo. E, assim, foi como eu falei. E ele é sequencial, assim, ele vai seguindo uma progressão, né? Então, por exemplo, é bom, sim, pegar cinemática, pegar movimento retilíneo uniforme, movimento uniformemente variado, aí vai indo, né? Desde Newton, eu acho que investir nisso é bom. Sim. Questões de eletricidade também cai, assim, associação de resistores, circuitos, cai também. É porque tem coisas assim que são muito chaves. Se o aluno quiser focar em alguma coisa assim, eu sei que é muita coisa, né? É muita coisa para ler.
Mas se ele quiser não se ater às fórmulas, ele tem que pegar a ideia da coisa. Então, assim, por exemplo, circuitos elétricos, associação de resistores. A associação de resistores tem uma parte de contas, mas também tem uma parte que é só teoria, que você tem que entender como funciona aquilo. Então, eu acho que, assim, é mais fácil você pegar e pensar assim, poxa, circuito em paralelo, a corrente divide. Pronto. É uma ideia. Eu passo assim para você, pô, Ju, todo circuito de lâmpada em paralelo acontece tal coisa com as lâmpadas. Aí você, sim. Você pega a ideia melhor do que eu te passar uma conta. Entendeu? Então, assim, é bom também o aluno investir nessa compreensão da ideia, porque a UERJ, ela cobra isso. Ela pede muito você entender o conceito, o conteúdo. Que é isso que ele fala, assim, como a gente diz, de trazer para a realidade, que é você manipular aquele conhecimento ali. De fazer as relações, né? Luiz está perguntando, acho que é piada interna de vocês, ele perguntou se cai teorema de Kirchhoff. Não cai, graças a Deus. Não cai. Bem difícil. Quero contar a história, pergunta aqui. Na discursiva, o candidato precisa colocar suas ideias, né? Mesmo não fechando a questão. A banca aproveita, ainda olha com carinho, nada de desistir. Só que agora, dessa vez, né, a gente vai ter a objetiva. Então, a gente não vai ter essa chance da discursiva de aproveitar alguma coisa, né? Que foi o que me salvou também no vestibular. Eles aproveitaram alguma coisa das minhas questões. Mas como a prova vai ser objetiva, eu acho que o que eu tenho percebido, né, conversando com os professores, é que a UERJ mantém uma característica de muita objetividade no enunciado, o que não te faz perder também tanto tempo nas leituras quando a gente compara com o Enem, né? Os enunciados são enormes no Enem, então a UERJ não tem pegadinha, o que ela coloca no enunciado vai ser importante de você separar, né? Como você trouxe aqui pra gente, né? Acho que esse é um ponto importante. Questão interdisciplinar, né? Agora a UERJ ela vai estar com 7 questões na física, tá? E por conta dessa mudança. E tem a questão interdisciplinar. Como é que vem o perfil da questão interdisciplinar? Fala pra gente aí como é que geralmente tem vindo. Você comentou um pouco também as misturas que eles faziam entre as disciplinas, enfim. Faz 3 anos, né, que a UERJ vem com o texto base, e aí vem as questões interdisciplinares em relação a esse texto base, né? E aí a física é sempre muito tranquila. Porque eu acho que é justamente uma introduçãozinha, então como falei, não vou prever assim, o que vai ter, mas das últimas vezes foi alguma coisa relacionada à velocidade e coisa bem simples, bem continha. Isso no texto base. Agora, lá na parte de ciências da natureza, às vezes eles fazem umas misturas bem interessantes, assim, para não dizer difíceis, assim, para não dizer FDPs. Que eles vão relacionando, né? Você comentou isso. Às vezes é uma coisa da biologia que eles relacionam lá com a física, né? Você até falou na nossa conversa sobre os gráficos da pandemia, como isso pode ter essa relação com a física. Aí eu vou passar para você, porque eu não sei falar mais. Você está falando um monte de coisa de matéria, eu tô fazendo aquela cara de Nazaré, do meme da Nazaré, sabe? Tipo, tô aqui só para fingir participação, assim, balançando a cabeça, porque eu já não lembro mais, são muitos anos, mas você pode falar um pouquinho para a gente sobre essa questão dos gráficos? Você falou o gráfico da pandemia, ele tem a ver com a física, enfim. Tem a ver com a física, porque essa questão relacional, porque assim, um gráfico, ele fala uma coisa real, né? Ele fala uma coisa que é palpável para a gente, que é uma coisa que está crescendo em relação à outra, geralmente em relação ao tempo. Então, assim, os gráficos da pandemia são muito úteis para a gente ver a ligação, né, a ciência que a gente estuda na escola com a realidade. Porque aquela forma que ele faz, assim, é o que a gente chama de exponencial, que é quando ele cresce, um número elevado a uma quantidade elevada a alguma coisa. Por exemplo, um número elevado ao quadrado, ele faz um gráfico com uma curva. Então, aquele gráfico ali, assim, você vê que ele vai fazendo assim, mas né, vai aumentando, e ele começa pequeno, ele demora para crescer, mas quando ele cresce muito rápido. Então, essa interpretação de gráfico que é muito importante, porque você vai olhar e vai pensar assim, poxa, tem uma coisa aqui, uma coisa desse eixo vertical é em relação ao eixo horizontal. Então, essa coisa está crescendo em relação a essa.
No caso da pandemia, as mortes, os casos, perdão, os casos estavam crescendo em relação ao tempo. Então, conforme o tempo passava, os casos iam crescendo. Então, isso cai na prova. Você, de repente, se você não conseguir... Por exemplo, eu consegui resolver uma questão, que, se eu não me engano, era de química, sei lá, por causa da noção do gráfico, porque eu olhei assim, esse está crescendo em relação a isso aqui. Então, deve ser isso. E estava certo, porque o gráfico ele passa essa ideia. Se tem uma reta assim, significa crescimento. Uma reta deitada significa que não muda com o passar do tempo. Então, essa questão, quando a gente falou da questão relacional, é isso. Tem uma relação prática com a realidade, com as contas, assim, é palpável. Então, assim, gráfico, eles exigem muito, assim, eles gostam de fazer muito, assim, geralmente 2 conteúdos em um gráfico. Ele mostra um gráfico de uma coisa e você, aí, com outras informações. Também, na parte de ciência da natureza, eles também gostam de intercalar as matérias dentro da física, assim, né? Intercalar não, né? Correlacionar. Eles pegam dois tópicos da física, um magnetismo e uma lei de Newton, né? O magnetismo faz uma força na segunda lei de Newton. Eles gostam de relacionar as coisas dentro da física e também podem relacionar coisas em relação a outra matéria. Por exemplo, tinha uma questão muito boa sobre átomos que eram acelerados e aí tinha que saber uma determinada energia de cada átomo. Só que para eu saber a energia, eu tinha que saber o peso. Então eu tinha que ir lá na tabela periódica. E depois eu voltava para a questão física. Então, dá esse salto. Você vai na química, pega uma informação e volta para a física para concluir a questão. Uhum. Sim, tem a ver com a interdisciplinaridade. Eu acho que tem uma questão até, se a gente for pensar, né, filosófica aí, que é a gente entender que o conhecimento não é fragmentado, gente. Isso foi uma ideia até de disciplinar o conhecimento, de categorizar o conhecimento relativamente recente. O conhecimento a gente fragmenta por uma questão de organização que a gente está hoje na nossa sociedade, né? Acho que dá para pensar assim. Essa coisa eu estava te contando até na terça-feira, da nossa dificuldade, eu acho que quando... Eu vou contar uma história que até é relativamente engraçada e que eu acho que é um sintoma, tá, gente? Não causa. Acho que é um sintoma desse nosso modelo educacional que traz dificuldade na hora de fazer uma prova como o da UERJ, porque a gente não está o tempo inteiro relacionando o conhecimento a uma realidade em que ele se aplica, né? Porque quando a gente trabalha com pesquisa, a gente olha a realidade, analisa a realidade e formula teorias para essa realidade. A ideia de que teoria e prática não... A teoria é uma coisa, a prática é outra, isso é uma falácia. Porque no campo da pesquisa, o tempo todo a gente está conjugando teoria e prática. Senão a gente não formula teoria, senão a gente não repensa prática, né? Quando eu estou ensinando argumentação para os alunos na aula de redação, eu te contava isso, né, Ricardo? E aí eu estou ensinando dedução e indução. Aí eu falo assim para eles, então, gente, V igual delta S sobre delta T. Né? E eu vou, na verdade, tem um caminho que eu faço antes, assim, andar 100 km por hora na linha amarela é perigoso. Por que é perigoso? Como é que chegaram à conclusão de que é perigoso? Gente, juro, há mais de 10 anos eu faço isso, os alunos e alunas me respondem a mesma coisa, que é, colocaram os carros na pista e eles bateram, empiricamente comprovaram que era perigoso. Falei, não, gente, pelo amor de Deus. Não é assim. Você já tem uma fórmula que é para mostrar para eles que a gente constrói leis, a gente constrói premissas e fórmulas a partir de análises empíricas, a partir da indução, a partir dos fatos, mas depois, em outras situações, a gente pega aquela lei que já existe e vai aplicar, que é a dedução. Mas a resposta é sempre sensacional. Eu já pergunto até já assim, para eu fazer assim, que tipo é para o meu TCC. A gente chega a 100 km por hora, se chega como? Porque botam os carros na pista. Gente, o grupo lá da Alemanha, que eu sempre esqueço o nome, já fez isso, gente. Analisando não botar carro na pista e esperar as pessoas baterem. Mas já analisou as velocidades médias dentro de um tempo, dentro de um espaço, enfim. Vou aproveitar que temos a presença de um físico aqui. Temos mais ou menos 13, 14 minutos de live, porque eu atrasei um pouco o início, gente, porque meu computador tá dando pau essa semana. Vou trazer a pergunta da Babi, nossa nerd aí, Babi sabe tudo. Eu vou deixar aqui registrado, inclusive, meu pedido dela fazer um vídeo explicando sociologia e heróis da Marvel e tudo mais, mas enfim. Babi pergunta assim, né? Aproveitar que tua presença tá aqui, você tá aqui com a gente. Viagem do tempo, para você
explicar isso na física. E resiliência, ela perguntava isso, né, para você esses dias, como é que essa palavra resiliência, que é do campo da física, sai desse campo da física e vem para o nosso cotidiano, e hoje é bem comum, né, a gente falar de resiliência. Fala um pouco para gente. Eu vou começar pelo mais fácil, pela resiliência. A resiliência, falando assim, no termo científico, é a capacidade do material de voltar ao seu estado inicial. Então, se ele sofre uma deformação, seja um alongamento ou uma compressão, depois ele consegue voltar para o seu estado inicial. Exemplo clássico, a mola. A mola, ela está aqui paradinha, na dela. Se eu esticar ela, ela volta para o estado inicial. Se eu comprimir ela, ela volta para o estado inicial. Então, isso é resiliência. Por exemplo, na engenharia de materiais, é muito interessante saber a resiliência dos materiais, né? Dos metais. Principalmente para saber o quanto que suporta. E aí, porque tem duas áreas, né? Eles chamam de a zona elástica e a zona plástica, né? Cada um tem um pouquinho. A zona plástica é quando não volta mais, e a zona elástica é quando vai e volta. Então, resiliência é isso. É a capacidade do material de voltar ao seu estado inicial depois de uma deformação. E aí a galera usa hoje, deve ser por quê, né? A sua capacidade de ser resiliente. Tu toma porrada da vida pra cacete, mas tu tem que se manter ali pleno. Deve ser essa a ideia, né? Não sei. Tô supondo, gente, porque eu não, não sei. Não, mas eu acho que é tipo isso, pô, você caiu, voltou, né? Só que na verdade só tem o lado mal, né? Assim, a resiliência do humano é só pra porrada e pra voltar. Não tem a parte boa de tipo enriquecer e voltar. Não tem, é só se ferrar e voltar. Mas O Fábio está comentando que já usou até a ideia da resiliência na física. Da física, na palestra da igreja, desculpa. Usou na palestra, tô toda confusa. Fábio, tu apareceu aqui, ó, fiquei nervosa, Fábio, tô com saudade de você, amigo. Já usei na palestra da igreja resiliência. Ele usou a questão da física na palestra da igreja. Que legal, que legal. Ó o Vitor aí com a gente também. E a viagem no tempo, Ricardo? olha, então, eu sou muito cético com relação a isso. Eu acho uma grande besteira. Desculpa, Babi, desculpa. Porque para mim é coisa de filme, de ficção científica. A única viagem no tempo para mim que é possível é a viagem relativa, né? Que é da relatividade, que assim, uma pessoa, por exemplo, que viaja, que faz, digamos, você e Janaína, sua irmã, se vocês são gêmeas, se ela pega um foguete e dá uma volta no Sol numa velocidade super rápida, numa velocidade da luz, e ela volta para a Terra, você vai ter envelhecido mais do que ela. Ela vai envelhecer menos. Então, é o único tipo de viagem do tempo que eu acredito, que é uma coisa relativa. Ou seja, ela, em relação a você, viajou no tempo. Ela foi mais rápida do que você. Ah, eu tô achando que cabe uma live entre você e a Babi para falarem sobre isso, porque ela curte ficção científica, né? Ela curte ficção científica, ela sabe de um monte de coisa. Eu sou a pessoa menos, menos conhecedora dessas situações. O Luiz botou aí a segunda lei da termodinâmica, explica. É porque, por exemplo, assim, digamos, eu comi um pão agora, daqui a 10 minutos, aí passou 10 minutos. Como é que eu posso voltar atrás 10 minutos depois que eu comi o pão? Aquele pão que eu comi virou energia para minhas células e eu dissipei em calor. Então, assim, se eu voltar no tempo, aquela energia toda tem que voltar para mim, eu tenho que refazer o pão no meu estômago, ele tem que sair da minha boca. Entendeu? Então é impossível, né? É impossível retroceder na matéria, é impossível avançar, porque, enfim. Aí entra no questão da Marvel aí, nos heróis lá, né? Para existir viagem no tempo, tem que existir a mesma ação acontecendo de forma paralela, que aí, na verdade, eu vou visitar uma outra realidade paralela que aconteceu igualzinha a essa, mas é muita viagem, entendeu? É coisa de filme. Você falou isso agora, eu me lembrei... tinha um cara chamado Simondon. Ele foi bastante lido pelo Deleuze, pelo Foucault, e ele era um cara professor de ensino médio da França, se eu não me engano, só tem o seu trabalho de mestrado, eu acho, eu não lembro, até foi traduzido há pouco tempo, eu comprei o livro dele. Isso que você falou me lembra muito o que ele fala, porque ele fala da física mesmo, só que a gente, dentro de uma perspectiva, acho que você vai gostar, dentro de uma perspectiva filosófica, e o pessoal que eu leu muito ele. Né? Então, às vezes eu preciso voltar ao Simondon para entender algumas coisas. Uma das coisas que ele vai trazer é essa questão
a matéria sempre é uma outra coisa. O indivíduo, eu vou tentar resumir muito, mas é porque é uma parada meio dura, até para eu faço a leitura e fico tentando entender horas e horas, mas ele vai trabalhar com uma ideia de formas e forças, né? E existem as formas, né? E as forças atuam sobre as formas, e a gente pode pensar em diversas formas, aí a gente aplica muito para a questão da subjetividade do próprio ser humano, né? E cada situação que a gente está sempre é nova, porque sempre se transforma em alguma outra coisa. Por exemplo, eu posso fazer outra live com você amanhã, a gente vai estar no mesmo lugar, no mesmo horário, mas já vai ser outra parada, já vão se produzir outros encontros, porque já vão ser outras forças sobre as formas. Só que ele vai explicando isso pelo caminho da física, porque ele era um cara, acho que ele era um cara dessa área, inclusive. Para mim, às vezes eu dou uma bugada assim, tem que ler com calma, porque tem a ver, acho que tem a ver, eu me lembrei disso que você está falando, assim, da transformação, né? O pão se transforma em alguma coisa dentro de você, né? Enfim, ele fala sobre essas questões da transformação. E eu acho que a gente acaba no campo da psicologia, que é um pouco que eu estudo para as minhas pesquisas, tem muito a ver com o pessoal da esquizoanálise, que é também um tipo de análise que eu faço. A minha terapeuta é do campo da esquizoanálise, enfim. Mas um papo doido para a gente quase encerrar aqui, porque falta pouquinho. Eu vou só para pedir para você dividir um pouco com a gente aquela reflexão que você fez outro dia, que você mandou um áudio falando sobre as estações do ano, e a gente trocou um pouco sobre epistemologias do Sul, né? Que foi um ponto também que o Alan trabalhou na live. Acho que tem uma pegada que Babi e eu também temos aqui no Sobre Humanas. Enfim, a gente pensar essas epistemologias do Sul. Você divide um pouco com a gente antes da gente ir para o nosso finalzinho? Divido. Eu estava pensando sobre as estações do ano. Na verdade, eu estava refletindo, né, sobre as coisas que a gente vai falando como de forma inconsciente, né? O inconsciente coletivo, sei lá. Porque a gente vai dizendo coisas, né? Pá, eu me peguei pensando nas estações do ano, que é uma coisa que a gente sempre ouve falar, é assim, nossas estações são muito loucas, a gente não tem estação do ano aqui. Aí eu pensei, por que a gente não tem estação do ano? Porque desde lá do maternal, sei lá do primário, a gente aprende que inverno neva, primavera é época das flores, né? Outono as folhas caem e verão é o sol, coisa bonita. Mas isso não é uma realidade universal. Isso aí é um conhecimento trazido da Europa, né? Porque as estações do ano têm um caráter muito mais universal, que é sobre a incidência dos raios solares. Então, assim, o verão é uma incidência máxima de raios solares em relação à inclinação a inclinação da Terra em relação ao Sol. Então, o verão é uma incidência máxima de raios solares, o inverno é uma incidência mínima. A primavera é uma incidência mediana, porque a Terra está mais equilibrada. O outono também. Então, assim, cada estação, em cada região do planeta, vai ser diferente. Vai depender da incidência dos raios solares e vai depender de outros fatores climáticos, geológicos e estruturais e um monte de coisa. Então, assim, as nossas estações são perfeitas do jeito que são. Elas não está errada não ter neve aqui. Malucas. Não são malucas. A nossa estação é exatamente essa. É calor o ano inteiro. Ponto. Essas são as nossas estações. Porque a gente está aqui no trópico de Capricórnio, se eu não me engano, Câncer, nunca lembro. A gente está nos trópicos, e o trópico é onde tem incidência solar máxima. É isso. Pois é. E o que a gente estava discutindo, só para contextualizar para a galera, é que a gente tem uma escolarização eurocentrada, né? Então, a gente usa ali uma ideia, porque os europeus construíram, sobretudo desde a Idade Moderna, a ideia de que eles são universais, que a história é da Europa e que o homem é o europeu, enfim. E aí, quando a gente aprende na escola as estações, a gente aprende uma perspectiva eurocentrada e acha que quem está deslocado nesse rolê? O Brasil. Então, é essa questão, né? Por isso que a gente até falou das epistemologias do Sul, enfim, porque tem aí, né, não posso chamar de área, mas a gente tem teóricos, né, discutindo, homens e mulheres discutindo, olha, a gente aqui no Sul também está produzindo conhecimento, a gente não quer se entender como um europeu, porque não há essa universalidade, enfim, tem a ver com essa discussão, né? E você falou um negócio em que a gente tem que pensar de acordo com o lugar que nós estamos, né? Eu tenho que pensar de acordo com o meu referencial, não foi essa frase que você falou?
eu sou o referencial, eu não tenho que trazer um referencial exportado. Então, assim, qual é a minha realidade aqui? Eu vou pensar de acordo com isso, né? A minha ciência vai nascer daqui, dessa minha realidade. Sim, sim, exato. Porque aí a gente produz o conhecimento a partir da realidade que a gente está analisando. Isso é ciência, gente. Por isso que a gente tem que se voltar um pouco mais para a academia e olhar um pouco mais a ciência. 3 minutinhos finais aqui. Alguém tem uma pergunta para o Ricardo, aproveitando a presença desse nosso queridíssimo aqui, né? A gente. O que vocês acharam, Bi? Chamamos o Ricardo de novo, vai estar com a gente sempre no Sobre-Humanos. Alguém tem alguma pergunta? Enquanto vocês vão, quem tiver pergunta aí, quiser colocar, eu vou agradecendo demais pela conversa. É sempre um grande prazer, um grande privilégio conversar com você, Ricardo, aprender com você também. Muito obrigada por todos esses anos de aprendizado, né? A gente, né, na nossa amizade, enfim. Obrigada por ter topado também estar aqui nesse projeto, falar um pouco mais sobre o conhecimento da física. O Fábio, Eu que agradeço. melhor decorar a fórmula ou aprender o conceito? Aprender o conceito, sem dúvida. Aprender o conceito. Olha o Vitor Hugo aqui. Somos feitos de pó. Cadê a pergunta dele? Somos feitos de pó de estrelas? Vitor Hugo, seu amigo. Padre Vitor aqui. Somos feitos de pó de estrelas, isso é verdade. Pode falar na próxima live, se quiser. Rebeca está perguntando como é que é ser maravilhoso assim. Aí você pode dar um curso. Acho que é um bom para você ganhar dinheiro. Porque hoje em dia se ganha dinheiro assim, né? Eu falo, você inventa um método para ensinar uma coisa que ninguém sabe e a pessoa entra lá e ela ouve você falar um monte de besteira e você ganha dinheiro. Exatamente. Tem um nome para isso. As pessoas deram um nome para isso também, mas se a gente fala, né, o pessoal vai ficar chateado, enfim. É isso, gente. Que bom que vocês estiveram aqui conosco. Obrigada pela audiência sempre. Marquem os amigos e as amigas. Ainda teremos mais lives. Vamos falar de língua estrangeira com a Dandara. Depois vamos falar sobre história e filosofia e sociologia. E vamos continuar falando sobre 1984, porque afinal eu sou professora de redação. A Bia é professora de sociologia. A gente está nessa empreitada aí juntas e com os amigos nos ajudando pra caramba. O pessoal tá agradecendo você também pela live. Disse que você tem bastante conteúdo, é por isso que a gente chamou, né, querido? A gente só chama quem tem conteúdo mesmo para falar aqui com a gente. Olha, eu quero agradecer muito. Eu quero agradecer muito pelo convite. Muito obrigado, Babi. Muito obrigado, Ju. Espero ter cumprido aí com a missão de vocês, ajudado. Podem me chamar para o que quiser mais vezes. Sigam o Sobre Humanas. Essas duas mulheres são incríveis. Recomendo de coração. Aulas particulares, elas têm curso. Então, assim, podem recorrer. Redação é com essas mulheres mesmo aí, ó. Redação e outras coisas também, assuntos em geral. Brigadíssima. Beijo grande, saúde para vocês. Fiquem com Deus. Álcool, gel, máscara, muita saúde, Rick. A gente se fala porque a gente fala todo dia. Nosso grupo de Irá já está sempre se falando. Tchau, tchau. Obrigado, Beijo, gente. Tchau, Ju. tchau.